Na língua indiana, este livro é Santi Mahayana Guhya Tantra. Na língua tibetana é Dzogchen Puishesg Sangbyur. Na língua inglesa é o Tantra da Sabedoria Secreta da Grande Perfeição. Capítulo 1. O estado de Buda desde o primordial. Homenagem ao abençoado, o onisciente Vairocana. 1. Essas coisas já foram ditas. Na morada totalmente desimpedida, a dimensão incontrolada da realidade. 2. A morada de Nothing Glass. 3. Morava o abençoado, a essência vital de todos os dharmas, o rei da sabedoria secreta, morando em um estado essencialmente imóvel. 4. 5. Estado. Naquela época, o glorioso Vajrasattva. 5. Sentou-se diante do mestre. Havia também grandes comunidades na audiência, reunidas em uma postura unificada. Então Vajrasattva se levantou de seu assento. Ele pronunciou essas palavras para o benefício do público presente e para tirar dúvidas do intelecto. 6. Ó Senhor dos segredos, habitar na essência de todos os dharmas, eu imploro que você explique ao público presente o significado da grande perfeição, reunindo-o em 4 instruções. 7. Ele pronunciou essas palavras, e o abençoado, o rei da sabedoria secreta, surgiu do Dharmadhatu. 8. 9. E deu instruções usando estas palavras: ó Masattva, ouça. Imaú. 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 Eu ensino o Dharma da perspectiva primordial e expansiva, do estado de Buda incrível e fabuloso. Ouça, Vajrasattva. É assim, a realidade do Sansara e do Nirvana é, em essência, a Bodhisattva. 9. Sua não-dualidade está presente na mente em um único momento. 10. 11. Todas as coisas são sabedoria auto-surgida. 11. A sabedoria não se move em nenhum lugar fora da essência da mente. As conceituações. 12. De ignorância. 13. 14. Não têm nome, portanto, não as contemplamos ou aceitamos. A perspectiva suprema e auto-surgida é o da sabedoria. É, por exemplo, como o sol nascendo no céu. A pureza da verdadeira realidade não pode ser examinada de forma natural. Autoconsciência. 14. Não tem objeto. É óbvio. Sem concentração. Portanto, não há nada além do Dharmadhatu. Sabedoria desse tipo nunca teve obstrução ou possibilidade de erro. Se você perguntar, como é que não funciona? A resposta é, que quando a lâmpada da sabedoria aparece para você, os obstáculos devido às trevas da ignorância são removidos, voltando para antes do próprio tempo. Por meio de grande sabedoria, a pessoa emerge da dimensão do Sansara. Isso é verificado desde o primordial na perspectiva de quem compreende. Desta forma, as moradas de auto-apego, anseio e apego são demolidos em uma condição pura. A profunda inspiração daquele que se move em êxtase. 15. 16. Penetra nisso. No espaço celeste, a grande morada da bem-aventurança, todas as coisas são uma Bodhisattva. Isso é tudo. Como comparação, é como o céu. Todo mundo e os seres vivos dentro dele são criados pela Bodhisattva. O estado de Buda primordial está, portanto, no Dharmadhatu. Não há como prevenir ou encorajar isso. Não importa como a própria mente apareça, nunca existe uma imagem mental de nada. Portanto, a sabedoria é a inseparabilidade de todas as coisas, o estado de Buda primordial. Se você perguntar como isso acontece, todos os veículos superiores e inferiores são geradores de sabedoria, que é a matriz, 16, de cada coisa. Bom e mal e grande e pequeno são, portanto, não duais. Sansara e Nirvana são ensinados a serem inseparáveis com a respeito à verdade da sabedoria auto-surgida. O objeto da mente e a própria mente não são duais. Tudo tem sido o estado de Buda desde antes do tempo.
Desta forma, abordagens baseadas em atividades e exames são destruídos. Grande sabedoria é pura. É essa sabedoria que é, ela mesma, a matriz de todas as coisas. É realizado espontaneamente, uma supremacia que não conhece limites. É tudo e não é absolutamente nada. Este é o vasto espaço. 17. A bem-aventurança suprema. É a pureza gloriosa de todos os três reinos. O campo de Buda da mente é suave e expansivo. O círculo único. 18. E a visão suprema. Choguyone. 19. 20. É tudo de bom. Não há nada além de puro espaço, cuja natureza é o céu. Então ele falou, e o público ficou apavorado. O próprio Vajrasattva desmaiou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o primeiro capítulo que ensina o estado de Buda desde o primordial. Capítulo 2. O significado secreto da sabedoria. Vajrasattva dirigiu-se ao rei da sabedoria secreta com estas palavras. Como pode o significado do estado de Buda primordial ser compreendido? Ele se dirigiu a ele desta forma, e o rei da sabedoria secreta deu instruções com estas palavras. Ó hoste de Brave Arts, ouça. É assim, este segredo de grande sabedoria realizado com base no conhecimento. 20, 21, e métodos. 21, 22. Se você perguntar como isso é realizado, a experiência. 22, e a verdadeira natureza. 23. De todas as coisas está englobado nas três identidades. 24. Esta realidade não surgida, não nascida, continua a englobar tudo e tudo. Abrange todas as coisas, mas não é uma entidade. Esta é a experiência da realidade não nascida. Para a família suprema. 25. Daqueles que entendem isso, tudo é o Dharmadhatu não nascido. Isso é chamado de experiência. Todos os tipos de maravilhas surgirão da própria mente não nascida, sem procurá-las. Sua ocorrência é a essência das duas aparições. 26, 27. Se você perguntar como é que elas ocorrem, o corpo. 27, e a sabedoria. 28, 29, aparecem, sem procurá-los, devido a benefícios de compreender a sabedoria. Quando a sabedoria não é compreendida, eles parecem ser a morada de Sansara. Isso nada mais é do que a diversão. 29, do todo bem. 30, a realidade, não nascida e a sabedoria, desimpedida são inseparáveis. O nascituro é, em si, a experiência da brincadeira. O milagre da criação tem uma natureza verdadeira. Esses dois são iguais e não diferentes. Todas as coisas estão reunidas nessa experiência. Uma verdadeira natureza é a característica definidora de uma realidade. Não, a medida é o medidor disso. O entendimento de que não existe medida é o medidor. Para isso é definitivo. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o segundo capítulo que expõe o significado secreto da sabedoria. Capítulo 3. A essência da visão. Então Vajrasattva se dirigiu o rei da sabedoria secreta, dizendo: quais são os benefícios de compreender essas coisas? Eu peço que você ensine. Então o rei da sabedoria secreta deu instruções. Ó Mahasattva, ouça. Os benefícios em compreender a Bodhisattva são excelentes. Até que alguém tenha gerado compreensão em si mesmo, o nome Buda nunca existiu. Um yogi que entende a realidade não planejada, que possui o olho supremo do conhecimento, será agarrado pela grande família de Budas e não terá outro nascimento. Ao compreender o aparente mundo para ser a sabedoria auto-surgida, ele se afastará dele, usando esta grande sabedoria. Quando ele compreender que tanto o externo quanto o interno são o Dharmadhatu, ele partirá para o grande círculo.
Quando L compreender a experiência da indivisibilidade primordial do grande e do pequeno, L compreenderá o Dharmakaya da igualdade. Quando L compreender a não-dualidade do amplo e do estreito, sua autoconsciência vagará no espaço do todo-bem. Quando L entende a não-dualidade do bem e do mal, L compreenderá a sabedoria da grande bem-aventurança, que não pode ser evitada ou encorajada. Ações e exames são desnecessários. O autossurgimento surge de si mesmo. Ao compreender a não-dualidade de bem-aventurança e sofrimento, ele partirá para o desfrute de grande bem-aventurança. O mérito de compreender a Bodhisattva é de muitas dezenas de milhares. Seria extremamente difícil encaixá-lo no reino do céu. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição, este é o terceiro capítulo que ensina a essência da visão e os benefícios da compreensão. Capítulo 4. Ensinando iniciantes. Então Vajrasattva se dirigiu ao rei da sabedoria secreta com estas palavras: ó abençoado, rei da sabedoria secreta, se as gerações futuras desejam praticar o que isso significa, como elas deveriam praticar? Então ele se dirigiu a ele, e o abençoado deu instruções com estas palavras: Vajrasattva, ouça. O significado é expresso em orientações instrucionais. 31. Quem deseja praticar o significado disso deve cortar as conexões com o externo e o interno, em uma área de grande solidão. No próprio corpo, a essência da bem-aventurança, os 7 dharmas são iguais aos elementos. Você deve primeiro colocar sua mente no estado simples de compreensão comum. Coloque-o na experiência da realidade não concebida e não transformada, na simetria que não ignora as coisas vistas e ouvidas. Simplesmente mantenha-se no estado de não gerar conceituações em sua mente. Mantenha sua mente amarrada com a corda bamba da lembrança. 32, 33. A sabedoria não conceitual nascerá com essa experiência. Se sua mente começar a elaborar, fixe sua mente apenas nessa difusão. Deve-se aplicar-se com diligência severa. Se essa mente não se difundir, medite sobre isso, não difusão, severamente e sem vacilar. A duração da sessão prática é decidida de acordo com a constituição da pessoa. Geralmente, não medite por muito tempo. Se sua mente ficar infeliz, levante-se e dê uma volta. Você pode se jogar na esfera do céu. Você também pode esconder essa mente infeliz, no Dharmadhatu. Quando você não está se sentindo infeliz, você começa a gerar sabedoria não conceitual. Neste momento não existem conceituações. A forma como isso funciona força as Wikipédia, teóricas, perspectivas, a submissão, não conceitual, sabedoria, essencialmente surge assim, não tem apego à multidão de perspectivas imaginadas. A realidade incontrolada é inabalável. O mundo externo e seus conteúdos internos de seres vivos são o Dharmadhatu. A sabedoria, que não pode ser desencorajada nem encorajada, é clara. O Dharmakaya está exatamente nesta clareza. Não importa quais construções conceituais sutis ou grosseiras, 33, surjam, veja-as como autossurgimento, 34, 35, surgir, condensar e assim ser são como as nuvens ondulando do céu em sua experiência. A sabedoria que não gera construções conceituais é indescritível. Para um yogi que entende essas coisas, o objeto externo e o que surge são iguais. O yogi, está livre das idas e vindas da respiração interior. Ele pula para o que significa a experiência descontrolada. A sabedoria da felicidade é difícil de falar. Este yogin, ter apego e desejo muito pequenos em relação ao externo e ao interno. Ele eliminará gradualmente os 5 venenos e fará qualquer coisa sem desejo, sendo ele mesmo igual aos 5 desejos. O Dharmadhatu, que é a igualdade de todas as coisas,
não tem bem-aventurança ao sofrimento. Portanto, é a felicidade extrema. Além disso, acontece assim, existem os milagres dos 18 maras, um ensina a transmissão, o respeito é pago a um está cercado, por seguidores, e o elogio de alguém é falado. Não importa quais construções conceituais boas ou ruins sejam produzidas, elas são explicadas como indícios de existência natural. 35. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 4º capítulo que ensina aos iniciantes. Capítulo 5. O Dharmakaya então Vajrasattva se dirigiu ao abençoado, o rei da sabedoria secreta, com estas palavras: eu imploro que você ensine sabedoria como Dharmakaya. 36. E que nos diga a razão de pôr fim aos níveis divergentes das 6 classes de seres sencientes. Depois de ouvir essas palavras dirigidas a ele, a perfeição da sabedoria. 37. Deu instruções. Você especialmente, Vajrasattva, deve ouvir. Aquilo que é chamado Dharmakaya fica adulterado devido aos hábitos padrões de virtude e do mal, devido à cognição das emocionais obstruções. 38. Que estão a surgir no futuro, e devido a conceituações que repetidamente contemplar seus objetos, e, portanto, a Sansara. O Dharmakaya, que não muda ao longo desses 3 estados, é a própria natureza essencial. Os 5 sabedorias estão livres do apego de conceituações. Compreender isso torna-o igual a todos os vitoriosos. Ir, dormir, sentar e ficar em pé são o Dharmadhatu. Ao permanecer nelas, a pessoa compreende a realidade. Assim ele falou. 39. Acabar com os níveis divergentes das 6 classes de seres sencientes é cortar as diferenças, por meio da inseparabilidade, da causa correspondente. 40. E do poder dos remédios. Mesmo os fantasmas famintos sofrimento de fome e de sede é a realidade essencial de Vajrasattva. Quando surgem as manifestações da mente, o que é que assalta alguém com fome e sede? Mesmo o sofrimento dos seres do inferno devido ao calor e ao frio é exatamente o rei da sabedoria secreta. Para ele não há sofrimento no inferno. Para ele, o inferno é o Dharmakaya. Mesmo aqueles que permanecem na estupidez e estupidez do reino animal são a grande lâmpada da sabedoria autoconsciente. Nisto não há obstruções, e a própria ignorância é claramente sabedoria. Como a felicidade e o sofrimento são as causas correspondentes da felicidade e do sofrimento, ensinam a sabedoria secreta. Até mesmo os sofrimentos dos antideuses devido às lutas e discussões são o Dharmakaya da sabedoria que surge por si mesma. Na sabedoria da grande paz, os sofrimentos do Sumi são vazios por sua natureza essencial. Os sofrimentos dos deuses devido à queda de sua glória, também são assim, pois o lugar para o qual eles caem é a morada de todo o bem do Dharmakaya. Na experiência do todo bem, não há onde cair. Mesmo as 5 obstruções emocionais que geralmente são ensinadas, 41, 42, surgem em total pureza como a jocosidade da sabedoria. Nisso não há sofrimento de obstruções emocionais. As 5 obstruções emocionais são, elas mesmas, a iluminação suprema. O sofrimento é o gozo de uma grande bem-aventurança. As 6 classes de seres vivos são primordialmente o Buda. Assim, ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 5º capítulo que ensina o Dharmakaya e como acabar com os níveis divergentes das 6 classes de seres sencientes. Capítulo 6. O grande vento de Samadhi. Então o rei da sabedoria secreta falou estas palavras: ouça, grande Vajrasattva. O ensinamento sobre o grande vento da compreensão é que está claro que todo e qualquer aspecto da construção conceitual é, para o yogi da grande perfeição, cuja grande sabedoria é completamente pura, a Bodhisattva,
Disto não há saída. Não importa que tipo de formas pensamentos surjam, o verdadeiro caráter do conceito revela-se, em pureza completa, ser a sabedoria autossurgida. As construções conceituais são, na verdade, sabedoria. Eles são explicados como assim pelo rei da sabedoria secreta. Um yogi que entende essas coisas não faz, a fim de alcançar a realização, purificar ou dificultar as diversas coisas que são o Dhammakaya. Como na comparação de cobrir uma fogueira com lenha, os muitos tipos de formas pensamentos são claramente sabedoria. O Dharmakaya é designado para ser autolibertação. Cada designação de um objeto é sabedoria autossurgida. É autoaparente. Seu verdadeiro caráter é a sabedoria. O poderoso, 42, 43, que entende essas coisas procura indícios disso, mas continua a ser uma personificação da sabedoria, 43, 44, independentemente do que aconteça, essa sabedoria é claramente autoconsciência. Não se transforma em mais nada. Portanto, a pessoa permanece pura, mesmo no reino dos símbolos. Os símbolos não são abandonados aqui. A sabedoria que surge por si mesma é o vento da conceituação. É como o agrupamento natural de nuvens no céu. Sua experiência é tal que não há como sair ou entrar nela. Os dharmas do Sansara e do Nirvana são a essência da sabedoria que surge por si mesma. Tudo é a clareza da sabedoria que surge por si mesma. Não há mudança disso para qualquer outra coisa, então tudo parece ser o corpo de sabedoria. Quem é livre e entende essas coisas não sai nem entra nisso. Em todas as situações, ele permanece na experiência da realidade. Embora a princípio sua perspectiva não seja assim. O Dharmadhatu não se move por causa de pensamentos sobre a procura de algo. Como no caso de ir para a Ilha Dourada, 44, 45, o Samadhi, 45, chamado Tyaparansiovisdum Space, 46, 47, claramente não é algo que pode ser buscado. Todos os dharmas estão claros na mente. Não há absolutamente nada que não habite no espaço. Cada coisa que aparece como uma entidade é, com total clareza, a Bodhisattva. A sabedoria é evidente sem ser trazida à memória. Um sábio, 47, foi perfeito desde muito cedo, sem fazer ou praticar nada. Todas as coisas materiais, faladas, nas escrituras coletadas permanecem, sem exceção, na experiência da Bodhisattva. Bodhisattva e sabedoria não são separados. Todas as coisas permanecem nesta dimensão. Não há nada sobre o qual meditar como um objeto. Entidades são a aparência da própria mente, portanto, não há memória da aparência de um objeto. O Dharmakaya é a sabedoria que se manifesta por si mesma, que é compreendida sem abrir mão das construções conceituais, portanto, não é algo diferente do anseio por um objeto. Impulsos, 48,49, são gerados, e a experiência da sabedoria é vagar no espaço da mente sem objeto. Isso é obscurecido quando essas coisas não são compreendidas. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 6º capítulo que ensina o grande vento do Samadhi surgindo em nós mesmos. Capítulo 7. Os benefícios da meditação. Em seguida, o rei da sabedoria secreta deu instruções sobre os benefícios de meditar na Bodhisattva. Ó Mahasattva, ouça. O benefício de meditar na Bodhisattva é que os 3 corpos emergem de si mesmos, sem que alguém os procure. O benefício de meditar com experiência nos métodos da Bodhisattva totalmente pura é, para os inteligentes, a atualização desta Bodhisattva. Portanto, os 3 corpos em sua supremacia são chamados de Dhammakaya. Os santos, 49, 50, que tornam as coisas conhecidas,
que possuem o olho supremo do conhecimento, aplicam isso para alcançar a sabedoria não conceitual do ponto de Vajra. Da mesma forma, eles alcançam todas as mandalas externas e internas. Todos os compromissos, 50, sem exceção, são protegidos neste. Os votos de moralidade são protegidos na experiência da não conceituação. Isso é louvado como objeto sagrado de generosidade para os três mundos. Os anfitriões de Maras estão deslumbrados com isso. Por causa desses compromissos, o mérito da Bodhisattva é extremamente difícil de medir. Aqueles conhecidos como pessoas do mundo são, nós ventos da conceitualidade, Budas. Não há ninguém separado de Vajrasattva. O yogi que compreende que o vento da meditação não se afasta da mente, portanto, permanece no estado de Buda por si mesmo. Embora seu corpo pareça uma pessoa comum, 51, 52, sua inspiração secreta é igual a mim. Até mesmo os deuses, Nagas, Yakshas e Rakshasas nunca vão além desta instrução da verdade. Não há absolutamente nada que esta instrução não subjuga. Esse tipo de yogi usa isso para cortar a raiz do sansara. Depois de fazer isso, ele não retorna ao sansara. Grande poder é aperfeiçoado nisso. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 7º capítulo que ensina os benefícios da meditação. Capítulo 8. A prática que não é retomada nem abandonada. Então Vajrasattva questionou o rei da sabedoria secreta. Peço-lhe que ensine a prática que não foi retomada ou abandonada. Coração valente, essência vital do Vajra, você, ouça. Vou explicar a prática que não é retomada ou abandonada. Esta realidade, a verdadeira natureza da Bodhisattva, é praticada sem parcialidade ou classificação, pois todo apego e desapego, assim como toda bem-aventurança e sofrimento, são um. Tudo o que é praticado é, portanto, a experiência de grande bem-aventurança. Toda e qualquer prática, no domínio da designação e símbolos ao praticar, sem eu e sem outro. De acordo com essa prática, até mesmo o comportamento perverso é glorioso. Todas as virtudes, não virtudes e assim por diante são praticadas no desapego não dual. Mesmo que alguém pratique esse método, os benefícios aparecem. Os 5 benefícios da atividade lasciva, do conhecimento, dos métodos e assim por diante, são todos praticados, mas não há problema e o entendimento é claro. Todas aquelas coisas designadas como problemas e benefícios, as qualidades de ser mantido no sansara e de ser liberado, são praticadas sem desejo ou apego. Os dharmas da virtude e as 10 não-virtudes, são praticados, sem confiar especialmente na virtude e sem abandonar a não-virtude. Se entende o significado de igualdade, se pratica todas as coisas sem adquirir nada. Tudo que é tocado pelo rei da medicina mática torna-se remédio. No ensino significativo da grande perfeição, as 5 obstruções emocionais, os 5 atos inexpiáveis, bem como matar, roubar e atos sexuais ilícitos são todos, não importa qual pratique, inofensivos e perfeitos. Pratique tudo sem aceitar ou rejeitar nada. Pratique a liberdade que se transforma em espaço. Se você não entender o significado do que é apresentado acima, é um ruído sem sentido, e se você segui-lo, a totalidade do karma das 5 obstruções emocionais e assim por diante lhe trará o resultado de uma experiência instantânea de cair em uma residência no inferno. Portanto, pratique de acordo com sua experiência. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição, este é o 8º capítulo que ensina a prática que não é retomada ou abandonada. Capítulo 9. O resultado é Dharmakaya. Então Vajrasattva disse ao rei da sabedoria secreta, peço-lhe que ensine o resultado que não é aceito ou abandonado.
A sabedoria secreta deu instruções, ouça, gloriosamente valha. 52. O resultado que não é aceito ou abandonado é a prática feita para atingir a essência. A essência é Dharmakaya auto-surgido. Sua verdadeira natureza está livre de enfeites. 53. É assim que surge a sabedoria inabalável. Este é o grande método da não-dualidade. Eu explico o Dharmakaya incompreensível, que não é comum, como todos os outros. Isso é realizado espontaneamente, sem esforço ou procura de algo. O verdadeiro continuum da pessoa permanece no resultado sem qualquer busca por ele. Tudo foi totalmente puro desde antes do tempo. O resultado vem sem que alguém o busque. Essa experiência, não composta nos três tempos, está livre de todas as parcialidades e classificações, as do meio e dos extremos. Não depende de uma causa ou condição. Esta realidade surge e se espalha no espaço não nascido. Jogar na grande sabedoria da autoconsciência está presente em sua verdadeira difusão de todas as coisas. Bodhisattva, sendo insubstancial, 54, está livre de embelezamento. É a simetria incontrolada da realidade. É a consciência chegando ao estado assim. O Buda Dharmakaya é indivisibilidade não dual. Nesta indivisibilidade, não há transferência. 55, através dos três tempos. O corpo de imutabilidade. 56, não tem nascimento e morte, permanece desde o primordial no Dharmakaya. Portanto, Buda não deve ser procurado em nenhum outro lugar. É esta mesma Bodhisattva que todos os reinos mundanos das 10 direções compreendem. Portanto, não busque o resultado em outro lugar. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição, este é o 9º capítulo que ensina que o resultado é Dharmakaya. Capítulo 10. O método para obter o resultado. Então o rei da sabedoria secreta falou estas palavras sobre o método de obtenção. Ouça, grande Vajrasattva. A pessoa é libertada da morada de Sansara sem uma busca, matando o cadáver das tendências do mal, deixando para trás a cidade do mal e por compreender que as três identidades, 57, 58, são uma. O grande yoga que é especialista em métodos entende a realidade do círculo. 58. Mesmo que as tendências malignas das obstruções emocionais e as trevas da ignorância, junto com as tendências da virtude, adiram a L. 59. Ele é liberado através das três realizações. 60. 61. Ele também mata o cadáver de tendências malignas. Como ele poderia voltar para Sansara? A mente da visão e a mente obscurecida são examinados por especialistas para serem um. Como esses dois são um yogi que se tornou livre usando os métodos atuais e os seguintes não entra na cidade do mal. As 4 vezes são examinadas para serem verdadeiramente iguais. 61, 62. A Bodhisattva, que é a clareza da autoconsciência, tem uma clareza não direcionada, como uma lamparina de manteiga. O Dharmadhatu, que é inabalável e imutável, não tem extremo ou centro, como o céu. O céu, que não muda em sua clareza, é não dual. O céu não dual transcende os extremos. A realidade dos dharmas é considerada pura. Se você perguntar como a clareza auto-surgida do Dharmakaya deve ser obtida, é no exato momento que você compreende que obtém o resultado. Certamente não há aumento ou obstrução de causa e resultado. Outros, ao contrário, enumeram as situações desta vida e do estado intermediário. 62, 63. Eles nunca terão a sorte de obtê-la. A obtenção desta vida é o Dharmakaya. A obtenção do estado intermediário é o Dharmakaya. Se você perguntar como isso é alcançado, o mais poderoso dos grandes yogis libera o corpo da rede do pensamento conceitual.
Primeiro ele dá origem aos 5 elementos, acessando suas causas. Então, se o superior e o inferior, 63, forem gradualmente fechados, a clareza autossurgida do Dharmakaya, que é o estado intermediário, 64, 65, realmente se manifestará. O Yojin, tem força de compreensão e integra os 5 elementos. De repente, ela não pode ser interrompida em nada. Ela assume o poder da sabedoria da consciência. Ela não pratica gradualmente os 5 caminhos. Ela não atravessa gradualmente os 10 níveis. Isso em si é perfeição. Portanto, e aplicável de uma forma abrangente. É por isso que a sabedoria secreta fala de sua obtenção. Aqui, a própria causa é o resultado. Portanto, nem objetivos externos nem internos podem ser alcançados por meio dela. Um yogi que entende essas coisas e ainda assim entra pelas portas das coisas externas e internas, não chega ao seu fim. Embora o resultado não apareça realmente para ele nascerá no futuro dentro das 3 moradas dos deuses. Ele também não nascerá em uma encarnação do mal, assim como um monarca universal, não nasceu assim. Através da conexão de apego à realidade, ele se encontrará com santos amigos e associados. Sua própria mente entende a profecia dada aqui, que naquele, Wikipédia, futuro, nascimento você se tornará o próprio Vajrasattva, sem demora. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 10º capítulo que ensina o método de alcançar o resultado. Capítulo 11. As ações que alcançam o fim. Então o rei da sabedoria secreta deu esta instrução sobre atos sagrados para Vajrasattva, independentemente das maneiras pelas quais as bênçãos do Dharmakaya fazem com que os 3 corpos apareçam. Não há nada além da Bodhisattva. Tanto o gozo da realidade não dual quanto o gozo da sabedoria, que é o seu ornamento, não abrem mão de nenhuma prática baseada no desejo. Estas são as grandes brincadeiras do Dharmakaya, manifestando-se em você. Isso é chamado de corpo de prazer perfeito. Parece aos bodhisattvas dos 10 níveis. É também a diversão de sua sabedoria. A manifestação de grande compaixão, 65, é abrangente. Isso traz a chuva de ensino sobre os seres vivos. A ambrósia do Dharma estabelece os seres vivos em êxtase. Não há nada no mundo que a manifestação da Bodhisattva não dual não abranja inteiramente. Todos os discípulos são disciplinados pela manifestação de compaixão, enquanto a dança da ilusão não tem presunção alguma. Além do mais, eu explico isso para minhas próprias manifestações. A manifestação mental da realidade última me ocorre, e o que é chamado de o corpo de manifestação da mente compassiva, 66, é explicando secretamente. Nascer e viver, em todas as formas externas e internas, 67, 68, são aperfeiçoados em meu corpo supremo, 68, o corpo de sabedoria secreta. Todo e qualquer som e linguagem superior, média ou inferior é explicado como a fala de mim mesmo, sabedoria secreta. Qualquer compreensão da mente, seja sutil ou grosseira, nada mais é do que a mente de mim mesmo, a sabedoria secreta. A roda do corpo, da fala e da mente gira continuamente. Não há nenhum outro ato ou prática secreta além desta. Nada é obtido de qualquer outra coisa senão a sabedoria secreta, por mais que pareça. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 11º capítulo que ensina a ação conclusiva. Capítulo 12. Esclarecendo dúvidas sobre a visão. Então, novamente o glorioso Vajrasattva questionou o rei da sabedoria secreta com estas palavras. Ó Rei da sabedoria secreta, peço-lhe que ensine a maneira de remover o obstáculo da dúvida quanto ao que isso significa.
O rei da sabedoria secreta deu instruções. Você, Masattva, ouça. Explicarei com certeza o que isso significa. A realidade do Sansara e a realidade do Nirvana são inseparáveis desde antes do tempo. Assim ele falou. Vajrasattva questionou: se Sansara e Nirvana são inseparáveis, isso se opõe ao fato de que eles ocorrem como uma dualidade. Sansara acabará sendo Nirvana. Além do mais, o Nirvana acabará sendo Sansara. Como você esclarece esses problemas? A sabedoria secreta deu instruções. O ensino de que as coisas são duais é baseado na contundência e irrefutabilidade da dualidade da aparência. Devido a esta condição, ensinamentos são entregues sobre este assunto. O significado do presente ensinamento, em sua pureza perfeita, é que eles não são diferentes. Não importa qual seja a origem da sabedoria não dual. Não há outra realidade além da sabedoria autossurgida. O ganho de Vajrasattva questionou: a mente, 69, de um Buda e a mente, 70, 71, de um senciente são iguais ou diferentes? Como é? Se forem os mesmos, 3 problemas surgirão. Se não forem os mesmos, 3 problemas surgirão. 71. A sabedoria secreta deu instruções. A mente de Buda e as mentes dos seres sencientes em sua essência, como Dhammakaya, são uma só. Por meio dessa unidade, o karma e a compaixão estão conectados. Isso é primordialmente isento de 2 dos problemas. Apesar do aparecimento de maneiras discrepantes de ver as coisas, o fato de que elas se manifestam remove o terceiro problema. Aqueles com entendimento se beneficiam usando uma mente que pensa em termos de existência como o corpo de sabedoria. 72. Para aqueles sem entendimento, esta é a morada do Sansara. Isso explica totalmente as 2 maneiras de ver as coisas. Novamente Vajrasattva questionou: portanto, se o Buda e os seres sencientes, são em essência no Dharmakaya, de onde vêm os seres sem compreensão? Eles vêm de causas e condições? A sabedoria secreta deu instruções. A causa do Sansara é a ignorância. As condições são karma e as 5 obstruções emocionais. O resultado é o aparecimento dos 11 membros adicionais da cadeia de 12 dobras de origem interdependente. Sansara surge por meio de causas e condições. Isso está livre do problema de não ser razoável. Vajrasattva então questionou: a causa que você dá para Sansara não é razoável. Qual é a causa da ignorância? Quais são os fatos sobre isso? A sabedoria secreta deu instruções. A causa do Sansara é a ignorância. A causa da ignorância é a bodhisattva. Eu, a sabedoria secreta, expliquei isso. Novamente Vajrasattva questionou: aquilo que é chamado de bodhisattva é a inspiração dos vitoriosos dos 3 tempos. Se a ignorância fosse gerada por eles, até mesmo o Buda, que é onisciente, habitaria nas trevas da ignorância. O que um onisciente se tornaria? A sabedoria secreta deu instruções. Minha realidade é a bodhisattva. Esta é a identidade, 73, de cada coisa. Onde quer que o nascituro se manifeste, também há escuridão na forma de incompreensão. Para quem tem compreensão, há onisciência. Uma realidade dual é comprovada por meio da razão. Novamente Vajrasattva questionou: o que dizer do certo e do incerto nesta realidade da bodhisattva? Se houver certeza, haverá um problema. 74, 75. Se houver incerteza, haverá 2, 75. Peço que você ensine os fatos sobre isso. A sabedoria secreta deu instruções. Não há nada que não habite em minha sabedoria autossurgida. Tudo está essencialmente unido à experiência dessa sabedoria que surge por si mesma. Isso está essencialmente livre dos 2 problemas relacionados à incerteza. O milagre da sabedoria da ignorância,
76, é que qualquer coisa pode surgir de absolutamente nada. O que, então, poderia ser permanente nisso? A sabedoria nasce em etapas. Este ensino não está poluído com problemas. Novamente Vajrasattva questionou: ó você, essência da visão da onisciência. Isso é realizado espontaneamente, 77, ou é puro, 78. Se for realizado espontaneamente, surge um problema, 79, 80. Se for puro, você cairá ao extremo, 80. Quais são os fatos sobre isso? A sabedoria secreta deu instruções. A visão é, em essência, bodhicitta realizada espontaneamente. Todas as conceituações são bodhicitta. Isso não se baseia no fato de serem uma espécie de ilusão conceitual. Na inspiração iluminada do vitorioso, não há ilusões conceituais. As criações mágicas da mente não existem e nunca existiram. Esta não é uma posição de pureza, por mais que pareça. Qualquer coisa que apareça na brincadeira da sabedoria secreta é, de fato, sabedoria realizada espontaneamente. Não há nada sobre este ensino que chegue ao extremo da pureza. 81, assim ele falou. Então Vajrasattva e o resto do público se alegraram com grande deleite. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 12º capítulo que esclarece as dúvidas sobre a visão. Capítulo 13, eliminando os problemas da meditação. Então Vajrasattva questionou a sabedoria secreta da grande perfeição. Isso não está em oposição ao que foi falado sobre meditação? Ou não está em oposição ao que foi falado sobre a não meditação? Quais são os fatos sobre isso? A sabedoria secreta deu instruções. Ouça, grande Vajrasattva. A realidade que é criada por mim está além dos extremos da meditação e não da meditação. Não existe tal coisa como não meditar. Você cai na posição de elogiar e culpar a meditação e a não meditação. Quando as realidades são classificadas, certamente não há problema na meditação, por mais que pareça. Isso ocorre porque essa meditação é desviada para o espaço da conceituação e não há absolutamente nada em que meditar. Vagueie no espaço além dos sons convencionais, nas realidades da não meditação. O grande espaço de compreensão é autodecorrente. Isso é realizado por meio de uma inspiração que se junta ao vento primordial. 82. Quando você compreender plenamente que não há lugar para meditar, os problemas e benefícios da meditação se tornarão evidentes como a dimensão da própria condição. 83. Como o céu. A realização não é possível, exceto por meio de meditação deliberada sobre isso. Mesmo quando você pode permanecer na compreensão espontânea dessas coisas, você, como qualquer homem, nunca ficará sem estômago. Este ensinamento é liberado do problema da não meditação. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 13º capítulo que esclarece os problemas da meditação. Capítulo 14. Removendo obstruções para a prática. Então Vajrasattva novamente o questionou para falar sobre a remoção de obstruções no que diz respeito a esta prática, que não é retomada ou abandonada, dizendo: ó Rei da sabedoria secreta, você ensina que apego e aversão, bem-aventurança e sofrimento são um. Se o apego é tanto a raiz do sansara quanto a raiz da bem-aventurança e da liberação, isso não está em oposição ao seu ensino de que eles são um. Se forem iguais, dois problemas são evidentes. 84. A sabedoria secreta deu instruções. Ouça, ó chefe dos Vajrasattvas. Se for entendido que as duas realidades, bem-aventurança e apego, são uma bodhicitta, qualquer coisa que se pratique a sabedoria. Não há dualidade de causa e resultado nisso. Vajrasattva novamente o questionou.
Se alguém praticar todos os 5 tipos de desejo, usando métodos, conhecimento, etc., isso não resultará em práticas desprezíveis. A sabedoria secreta deu instruções. Se for totalmente compreendido que todas essas práticas desprezíveis são a bodhisattva, não há como aceitar ou desistir de qualquer coisa. Portanto, não há como cair em práticas desprezíveis. Novamente Vajrasattva questionou: se os seres sencientes nascem no inferno praticando os 5 atos inexpiáveis, isso não contradiz sua prática? A sabedoria secreta deu instruções. Em todas essas práticas, do origem da grande perfeição, os 5 inexpiáveis são, eles próprios, a bodhisattva. Não há lugar para cair na bodhisattva. É como cortar a raiz de uma bananeira. As grandes comunidades de humanos totalmente maduros e outros seres vivos são perfeitas. Eles devem praticar todas as coisas. As virtudes ligadas a capelas e estupas, evocações e recitações rituais devem ser colocadas equânime no espaço do entendimento. Vajrasattva novamente o questionou: quando você ensina que não há lugar para onde cair, isso não contradiz o pronunciamento do Buda, de que há queda? A sabedoria secreta deu instruções. Para aqueles que têm a sorte de compreender a autoconsciência, os 2 destinos malignos, 85, são dimensão da grande bem-aventurança. Se você tem esse tipo de compreensão, pode praticar qualquer coisa, mas não cairá. Se você não compreender a sabedoria da autoconsciência, até mesmo o reino puro do vitorioso parecerá um lugar de destino maligno. Não estou dizendo que isso, entendimento, é totalmente abrangente. Aqueles que não entendem o equânime Dharmakaya não devem praticar tudo, mas devem evitar o mal, 86, e multiplicar seus méritos às miríades. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 14º capítulo que elimina as obstruções à prática. Capítulo 15. Esclarecendo dúvidas sobre o resultado, Vajrasattva indagou sobre a eliminação dos medos em relação ao resultado. Ó Rei da sabedoria secreta, é proclamado que o Dharmakaya extraordinário é livre de embelezamento. Como este, Dharmakaya, é diferente do comum. Quais são os fatos sobre isso? A sabedoria secreta deu instruções. Minha essência é Dharmakaya. É livre de todos os extremos de embelezamento, mas possui com pureza perfeitos extremos de embelezamento. O Dharmakaya, que não tem forma, aperfeiçoa completamente todas as formas. Como poderia o Dharmakaya comum, que é ele próprio livre de embelezamento, chegar a extremos de embelezamento? Isso ensina com total clareza a ilusão da sabedoria, cuja verdadeira natureza permanece uma não-entidade. Através do poder e eficácia das orações do discípulo, os 2 corpos, de Dharma e forma, aparecem os 2 propósitos, de si mesmo e dos outros, são aperfeiçoados. As bênçãos são supremas devido ao seu benefício essencial. Nesta explicação, os 3 corpos são uma experiência. Eu não proponho nenhuma diferença entre esses 2, 87, 88. Novamente Vajrasattva questionou: é proclamado que todos os seres vivos e sencientes estão envolvidos pela realidade, de modo que o resultado, que é a compreensão deste corpo expansivo, pode ser obtido de 3 maneiras, 88. Você não está contradizendo este ensinamento primário. 89. São os fatos sobre isso. A sabedoria secreta deu instruções. A essencialidade do Dharma que tudo abrange surge em nós mesmos no próprio momento da compreensão. Como este Dharmakaya é grande, não pode ser obtido por meio do externo. Não tem causa e resultado. O único sabor, 90, de causa e resultado é o Senhor de tudo. Mesmo os Budas do estado intermediário, 91, são apenas isso e não são diferentes disso.
Aqueles que têm o poder dos grandes benefícios do Buda perfeito e completamente puro primeiro liberam seus corpos das construções conceituais que ali se manifestam. Então, definitivamente haverá compreensão, sem buscá-la. Novamente Vajrasattva questionou, como não há diferenciação no Dharmakaya, o que dizer do problema de que todos e cada um de seus grandes benefícios não surgem agora? Quais são os fatos sobre isso? A sabedoria secreta deu instruções, minha realidade é o resultado, e o Dharmakaya natural é um. No entanto, o corpo de causas e condições mais de alguém obscurece isso, e os benefícios não podem ser mostrados. É como uma lamparina de manteiga dentro de uma panela. Eu sou o mesmo que a intuição deste segredo. O ganho de Vajrasattva questionou, você afirma que os benefícios aparecem para os Budas do estado intermediário. Este ensino não acaba, portanto, por pertencer a uma tradição inferior. Quais são os fatos sobre isso? A sabedoria secreta deu instruções, no resultado, que é minha realidade. Não há diferença ou distinção entre esta, Wikipédia, presente, condição, e o estado intermediário. Ambos os extremos desta, Wikipédia, presente, condição, e do futuro são alcançados no próprio Dhammakaya. O inferior postula causa e resultado. O intermediário diz que a realização pertence ao nível de Vidyadharas, 92, 93. Esses dois grupos organizam as coisas gradualmente. O superior, porém, colocou a roda no chão. Eles não colocam qualquer diferença. Vajrasattva novamente o questionou. Você afirma que os três corpos surgem por meio das bênçãos do Dhammakaya. Isso não contradiz os ensinamentos primários? Quais são os fatos sobre isso? A sabedoria secreta deu instruções. Uma qualidade especial da diversão deste meu grande Dharmakaya é que uma realidade não procurada surge, para os discípulos, como os três corpos, não importa como as coisas possam parecer. Não há apego ou desejo nisso. Mesmo na morada do Sansara, ela se manifesta dessa maneira. Isso é sabedoria sem parcialidade. Não há nada que não leve à realização. A aparência surge como meu corpo. O renome surge como meu discurso. Memória e conceituação surge como minha mente. Não há nada que não seja Buda em meu corpo, fala e mente. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 15º capítulo que esclarece as dúvidas sobre o resultado. Capítulo 16. Deleite e louvor. Então Vajrasattva e todo o resto da audiência reunida olhou para o rosto do abençoado, o rei da sabedoria secreta. Eles o elogiaram com estas palavras: o rei da sabedoria secreta é como um monte de montanhas. Seu corpo de vastos benefícios ofusca todas as coisas. Este líder dos sábios faz uma lâmpada para o mundo. Nós nos curvamos em homenagem a esta lâmpada do mundo. Nós nos curvamos em homenagem ao professor do significado completamente puro, que fala os ensinamentos que são renomados em todo o mundo, cujo corpo de sabedoria ensina o ensinamento do significado completamente puro com elucidação suprema, o leão dos expositores do ensinamento. Nós nos curvamos em homenagem à mente equânime em todas as coisas, a mente que é como um oceano de verdade última e inimaginável, que esclarece completa e perfeitamente tudo o que é paz e não paz. Louvamos com homenagem o professor que possui sabedoria, em quem todos os benefícios são completamente aperfeiçoados sem adulteração, que é a lâmpada suprema para limpar as trevas da ignorância, e que é o tesouro total e milagroso da instrução. Louvamos com homenagem aquele que limpa o sofrimento dos seres vivos, cuja fala leonina promulga as proclamações de paz, que derrota todos os extremistas adversários e que derruba a prisão do mundo com as armas da sabedoria. Naquele momento,
Todo o público presente se fundiu no corpo de sabedoria secreta. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição. Este é o 16º capítulo em que todo o público fica encantado e louva o Rei da Sabedoria Secreta, Capítulo 17. A primeira transmissão. Então o abençoado, o Rei da Sabedoria Secreta, deu a tarefa do ensino para que este grande Tantra da Sabedoria Secreta da grande perfeição, que é extraordinário em todos os sentidos, não falhe, mas prospere. Este Rei dos Tantras de que falei é o espelho de todos os Dharmas. Todos os ensinamentos surgem disso. Este é o grande caminho que define os estágios deixados para trás por aqueles que se movem em êxtase através dos 3 tempos. Este é o grande caminho que limpa a ignorância. Este é o Rei dos Tantras, a mais elevada das transmissões, a raiz de certas instruções. Eu atribuo este Rei secreto dos Tantras a você, Vajrasattva. Você, ó Vajrasattva, leão que fala o ensinamento, deve apresentar esta transmissão ao público presente. Se a assembleia de grupos reunidos é odiosa, de desejos atrasados, do veículo inferior, são eloquentes demais, contentam-se em cortar as coisas, agarrados pela avareza, são aqueles que baseiam seu continuum em obstruções emocionais, que não têm respeito pelo guru, que falam brilhantemente a fim de controlar os outros, são aqueles que acumulam suas palavras, que roubam instruções, que falharam em seus votos, que são rancorosos dos adeptos ou se glorificam. Este Rei secreto dos Tantras nunca deve ser ensinado a eles. Se este segredo assim me ensinou que as mentes dos vitoriosos dos 3 tempos serão perturbadas, aquele que ensina este Tantra a alunos não qualificados, será removido da presença da sabedoria secreta. Todos os nobres ficarão irritados. O corpo e a mente de tal professor, serão liberados, um do outro. As Dakhinis e as hostes dos guardiões e protetores do Dharma, 93, espalharão seu corpo como um banquete. Eles vão fazer isso ao final momento de tal professor, vida, e nesse mesmo instante vai manifestar o ensino do inferno Vaja. A chuva desse mal será insuportável. Portanto, eu atribuo isso a você, grande yogi, para aqueles que são recipientes qualificados, que reverenciam o mestre, têm grande fé, são ferozes na diligência, aguçados no conhecimento, têm reverência pelo grande veículo, que têm uma mente amorosa para com seu Vaja irmãos e irmãs, que têm a suavidade de uma grande compaixão, que deleitam o Guru através das 3 portas, do corpo, da falidamente, pelo prazer de não estar apegado para qualquer coisa, que tem o karma e boa sorte, para receber este ensinamento, Este grande Rei dos Tantras secretos é apenas para 1 ou 2. Se for disperso entre 3, cairá no inferno. Tenham isto como um tesouro para os poucos que têm confiança. 94. Não é da competência de quem tem perspectivas diversificadas. Assim ele falou. Do Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição, que é a intenção totalmente pura da inspiração final do tudo bem, falada na forma de instruções. Este é o 17º capítulo que ensina a primeira transmissão desta instrução aos Brahmanes reunidos. 95. Colofão Vajra do Supremo Deleite Indiano, 96, 97, deu a primeira cópia, 97, deste livro, escrita em pergaminho dourado com vaidúria derretido para o Brahmin Suprema Bem-aventurança, 98, 99, na cúpula superior do Bem-aventurança dotado palácio, 99, por 5 gerações, nenhuma. Mas a primeira cópia existiu. O Tantra da sabedoria secreta da grande perfeição terminou. Atribuído ao filho, o pai vigia caso este seja perdido para aqueles que não são adequados. Dos 100.000 volumes sobre os 9 passos da grande perfeição, não há nada mais profundo do que este na existência.
Proteja isso, ó Vajradakini. O sábio indiano Harisinga Prabhat e o tradutor tibetano Acharya Vairocana traduziram e editaram isso.